Abaixo dela, escondido entre folhas, troncos e raízes úmidas, existe um exército silencioso que desenvolveu armas que nenhum músculo consegue enfrentar. Um bom exemplo é a tocandira, cujo nome em tupi significa aquela que fere. Muitos a conhecem como formiga-bala, e a comparação está longe de ser exagero, porque sua picada é considerada uma das mais dolorosas do planeta. Na escala Schmidt, usada para medir a intensidade da dor causada por insetos, ela atinge o nível máximo já registrado. A sensação é descrita como ondas elétricas atravessando o braço inteiro, uma dor intensa que pode permanecer por quase um dia inteiro e que supera dezenas de vezes a ferroada de uma abelha comum. Em algumas tribos indígenas da Amazônia, jovens guerreiros enfrentam essa picada como parte de um ritual de passagem. Suportar a dor da tocandira significa demonstrar resistência diante de uma floresta onde sobreviver nunca foi simples. Ou seria algo muito mais assustador? O número absoluto, a coordenação perfeita, a capacidade de transformar milhões de corpos minúsculos em uma única arma viva. O verdadeiro terror da selva está acontecendo embaixo dos nossos pés, invisível aos olhos desatentos, silencioso como a morte que traz. A Amazônia não é apenas uma floresta, é um campo de batalha microscópico, onde se trava a guerra mais brutal, mais antiga e mais implacável do planeta Terra. Uma guerra que não envolve rugidos ou saltos espetaculares, mas marchas coordenadas e emboscadas cirúrgicas. Um conflito onde o sangue derramado é medido em gotas invisíveis, mas a escala da carnificina rivaliza com qualquer massacre da natureza. Esta não é a história dos gigantes que você conhece. Esta é a crônica dos pequenos deuses da destruição. Nas profundezas do subsolo amazônico, onde a luz nunca penetra e o ar é denso de umidade e decomposição, exércitos com milhões de soldados se organizam em formações de guerra que fariam generais humanos parecerem amadores. Esses não são guerreiros ocasionais. São máquinas biológicas projetadas por 100 milhões de anos de evolução para uma única função: avançar, consumir, dominar. Cada indivíduo é dispensável. Cada batalhão é substituível. Mas juntos, são uma maré viva que transforma tudo em seu caminho em um cemitério. Com um tamanho colossal de 3 centímetros, elas parecem vespas sem asas traiçoeiras, envoltas em uma armadura preta e brilhante e com mandíbulas prontas para esmagar suas presas. A sentença formiga 24 horas é uma tortura cruel e irremissível, empurrando as vítimas para uma sequência de dores cruciante e exaustão por um dia e uma noite inteiros. O veneno violento leva as vítimas a alucinações extremas, consideradas pelos xamãs uma jornada de vida ou morte que força a alma a deixar o corpo para dialogar com os espíritos. Possuindo uma habilidade de emboscada extrema, elas se soltam de copas de árvores a dezenas de metros de altura, caindo em queda livre como bombas biológicas que atingem diretamente a cabeça de criaturas desavisadas. Seus ninhos subterrâneos, escavados nas raízes de árvores antigas, são bases escuras,
transformando cada base de árvore em um campo minado biológico que semeia a morte nas profundezas escuras da Amazônia. As formigas cortadeiras surgiram como um marco evolutivo na América do Sul há cerca de 50 milhões de anos. Essas incríveis engenheiras da natureza pertencem aos gêneros Atta e Acromyrmex e se destacam por sua relação simbiótica única com fungos. Desde então, sua diversidade se expandiu, abrangendo 47 espécies com comportamentos e características distintas. Sua história é um reflexo da capacidade de adaptação a diversos ambientes, desde florestas tropicais densas até áreas de savanas e campos abertos. Essas espécies não apenas se diversificaram geograficamente, mas também evoluíram comportamentos que permitem sua sobrevivência em condições adversas. Por exemplo, algumas espécies possuem mandíbulas extremamente afiadas, que cortam folhas com precisão, enquanto outras desenvolveram estratégias de defesa contra predadores naturais. Cada variação contribui para o sucesso coletivo da colônia, mostrando o quanto a evolução moldou sua existência em ecossistemas variados. O mais fascinante é que essa evolução culminou em uma parceria extraordinária com fungos, que alimentam toda a colônia. Isso transforma as cortadeiras em jardineiras, um papel raro no reino animal. Sua capacidade de cultivar fungos e usar recursos naturais é uma das razões pelas quais essas formigas são consideradas essenciais para a manutenção do equilíbrio ecológico, um tema que exploraremos mais adiante. A estrutura física das formigas cortadeiras é projetada para eficiência e trabalho pesado. Suas mandíbulas em forma de tesoura são afiadas e incrivelmente fortes, permitindo que elas cortem folhas mais grossas do que seus próprios corpos. Além disso, essas mandíbulas vibram em altíssima frequência, funcionando quase como serras elétricas naturais. Isso as torna especialistas não apenas em corte, mas também em carregar pedaços de folhas de maneira organizada. Outro aspecto notável é sua musculatura poderosa, que lhes dá força suficiente para carregar até 50 vezes o peso do próprio corpo. Essa habilidade é complementada por patas longas e ágeis, ideais para atravessar terrenos variados enquanto transportam folhas para o formigueiro. Já seus corpos segmentados oferecem flexibilidade, permitindo que se movam por túneis estreitos e carreguem materiais volumosos com precisão. Além disso, essas formigas possuem olhos compostos que, embora não sejam perfeitos para enxergar em detalhes, ajudam a detectar luz e movimento. Isso é crucial durante as jornadas para a coleta de folhas, especialmente em ambientes densos e escuros. Cada parte de sua anatomia é um testemunho de como a evolução moldou essas criaturas para um desempenho impecável em suas funções diárias. O ciclo de vida das formigas cortadeiras começa com um único ovo depositado pela rainha, a matriarca da colônia. Esses ovos são minúsculos, mas carregam todo o potencial genético para criar operárias, soldados ou até mesmo novas rainhas. Após a eclosão, as larvas passam por uma fase de crescimento intenso, sendo alimentadas com secreções ricas em nutrientes produzidas pelas operárias. Esse cuidado é fundamental para garantir a sobrevivência de uma nova geração. Na fase seguinte, as larvas entram no estágio de pupa, onde passam por uma metamorfose completa. Durante esse período, seus corpos se transformam para adquirir as características específicas de sua função na colônia. Algumas se tornam operárias ágeis e incansáveis, enquanto outras se desenvolvem como soldados robustos, prontos para defender o formigueiro. É nesse estágio que as diferenças físicas e comportamentais se consolidam. Quando emergem como adultas,
Essas formigas já estão preparadas para assumir seus papéis com eficiência. Essa transição é marcada por uma adaptação rápida ao ambiente da colônia, onde cada indivíduo cumpre uma função específica. O ciclo de vida não apenas mantém a colônia ativa, mas também assegura a continuidade de sua extraordinária organização social. Dentro da colônia das formigas cortadeiras, a hierarquia é rigidamente organizada, garantindo o funcionamento harmonioso de suas operações. No topo está a rainha, a única responsável pela reprodução e pela perpetuação da colônia. Com um tamanho muito maior que o das operárias, ela pode viver por mais de 10 anos, produzindo milhares de ovos durante sua vida. Sem ela, a colônia inteira colapsaria. Logo abaixo da rainha estão as operárias, que constituem a maioria da população da colônia. Elas são divididas em grupos conforme suas funções: cortadoras, transportadoras e jardineiras. Cada grupo executa tarefas específicas, desde coletar folhas até cultivar os fungos que alimentam a colônia. Essa divisão de trabalho é altamente eficiente, permitindo que a colônia prospere mesmo em condições adversas. Os soldados, por sua vez, têm um papel essencial na defesa do formigueiro. Equipados com mandíbulas maiores e corpos mais robustos, eles patrulham a entrada do formigueiro, afastando predadores e ameaças. A interação entre esses três grupos é tão bem sincronizada que parece o funcionamento de uma máquina perfeita, onde cada peça tem seu papel vital. A rainha é o coração da colônia, a peça central sem a qual nenhuma das outras funções existiria. Ela é a maior formiga do formigueiro e dedica sua vida exclusivamente à postura de ovos. Antes de fundar a colônia, a rainha participa do voo nupcial, um evento onde milhares de formigas aladas se encontram para a reprodução. Após o acasalamento, ela perde as asas e se enterra no solo para começar uma nova colônia. Uma vez estabelecida, a rainha assume uma função única: a reprodução. Durante sua vida, ela pode produzir milhões de ovos, garantindo um fluxo constante de novas operárias e soldados. Esse papel exclusivo a torna indispensável, pois sem novos indivíduos, a colônia rapidamente desapareceria. A rainha é protegida pelas operárias com total dedicação, sendo mantida em uma câmara especial dentro do formigueiro. Apesar de sua importância, a rainha depende completamente da colônia para sobreviver. Ela não se alimenta sozinha, nem participa de outras tarefas. Sua energia é inteiramente dedicada à reprodução. Essa dependência mútua entre a rainha e a colônia exemplifica a extraordinária organização social das formigas cortadeiras. As operárias são a força motriz da colônia, e sua divisão de tarefas é um exemplo impressionante de organização natural. As cortadoras trabalham na linha de frente, utilizando suas mandíbulas poderosas para cortar folhas e outros materiais vegetais. Elas são extremamente habilidosas e conseguem identificar as melhores folhas, evitando aquelas que podem conter substâncias tóxicas. O trabalho é árduo, mas essencial para a sobrevivência da colônia. As carregadoras entram em cena assim que as cortadoras finalizam o trabalho. Elas transportam os pedaços de folhas, muitas vezes maiores do que seus próprios corpos, em longas filas organizadas que parecem verdadeiras estradas. Essa logística impecável garante que o material chegue rapidamente ao formigueiro. As jardineiras, por sua vez, assumem a tarefa de processar as folhas e cultivá-las como substrato para o fungo que serve de alimento. Cada grupo opera com uma eficiência que só pode ser comparada a sistemas industriais humanos. Essa especialização dentro da colônia é fundamental para a sua sobrevivência. Sem essa divisão precisa, a colônia não seria capaz de sustentar sua população e manter a produção de alimento. Esse nível de coordenação é um dos traços mais fascinantes das formigas cortadeiras.
A comunicação entre as formigas cortadeiras é um dos segredos por trás de sua incrível organização. Elas utilizam feromônios, substâncias químicas liberadas por suas glândulas, para enviar mensagens específicas. Por exemplo, quando uma formiga encontra uma boa fonte de alimento, ela libera feromônios no caminho de volta para o formigueiro, criando uma trilha que outras formigas podem seguir. É como se elas desenhassem mapas invisíveis. Essas mensagens químicas não servem apenas para guiar. Diferentes tipos de feromônios indicam alertas de perigo, convocação para reforços ou até orientações sobre tarefas específicas. Isso permite que a colônia reaja rapidamente a mudanças no ambiente, como a presença de predadores ou a descoberta de novas fontes de alimento. A precisão dessa comunicação é essencial para manter a eficiência e a harmonia no trabalho coletivo. O mais interessante é que essa troca de informações acontece de forma quase instantânea, garantindo que as tarefas sejam executadas sem interrupções. Essa habilidade também mostra como essas formigas conseguem trabalhar em grandes grupos sem desorganização. Essa sincronia é tão fascinante que muitos cientistas estudam as formigas cortadeiras para desenvolver sistemas de inteligência artificial baseados em comportamento coletivo. O ritual de coleta de folhas é uma das cenas mais icônicas do mundo das formigas cortadeiras. Tudo começa com as cortadoras explorando o ambiente para encontrar as folhas mais adequadas. Assim que a escolha é feita, elas cortam pedaços precisos com suas mandíbulas afiadas. Esse processo é meticuloso e pode durar horas, dependendo do tamanho e da localização da planta. As folhas cortadas são entregues às carregadoras, que formam longas filas organizadas em direção ao formigueiro. Essa operação é tão eficiente que lembra um sistema logístico bem estruturado. Cada formiga conhece sua função e segue a trilha marcada por feromônios, evitando confusões ou desperdícios. Até mesmo obstáculos são superados com criatividade e trabalho em equipe, como quando precisam cruzar riachos ou superar grandes elevações. Ao chegar ao formigueiro, as folhas são imediatamente levadas às jardineiras, que as processam para criar o ambiente perfeito para o cultivo de fungos. Esse ritual não é apenas uma demonstração de força e habilidade, mas também de planejamento e cooperação. Ele mostra como cada pequena ação contribui para o bem-estar coletivo da colônia. O cultivo de fungos é o verdadeiro segredo que garante a sobrevivência das formigas cortadeiras. Ao contrário do que muitos pensam, elas não se alimentam das folhas que cortam. Em vez disso, as folhas servem como substrato para o crescimento de fungos específicos, que formam a base da dieta de toda a colônia. Essa prática agrícola é tão avançada que é considerada um dos maiores exemplos de simbiose na natureza. Depois de cortar e transportar as folhas, as jardineiras as trituram e as colocam em câmaras especiais dentro do formigueiro. Nesses espaços, o fungo cresce e se espalha, formando uma rede rica em nutrientes. As formigas cuidam minuciosamente dessas plantações, removendo parasitas e ajustando a umidade e a temperatura para garantir o desenvolvimento saudável do fungo. Esse cuidado é essencial para a colônia. O mais curioso é que cada espécie de formiga cortadeira cultiva um tipo específico de fungo, o que torna essa relação ainda mais fascinante. Esse fungo não existe fora do ambiente controlado pelas formigas, o que significa que ambas as espécies dependem completamente uma da outra para sobreviver. É uma parceria que desafia as ideias tradicionais sobre agricultura e organização no reino animal. Os formigueiros das cortadeiras são verdadeiras cidades subterrâneas, projetadas para abrigar milhares ou até milhões de indivíduos. Essas estruturas podem se estender por metros abaixo da superfície, com túneis e câmaras interligados que servem a diferentes funções.
Algumas câmaras são reservadas para o cultivo de fungos, enquanto outras abrigam os ovos, a rainha e os depósitos de folhas. Essa separação de espaços é essencial para manter a eficiência da colônia. A construção do formigueiro é uma tarefa coletiva que envolve praticamente toda a colônia. As operárias escavam o solo com mandíbulas fortes, transportam os detritos para fora e criam ventilação natural por meio de entradas estrategicamente posicionadas. Essa ventilação mantém as condições ideais dentro do formigueiro, evitando o acúmulo de calor ou gases nocivos. É um exemplo notável de engenharia biológica. Além disso, os formigueiros são projetados para resistir a condições adversas, como inundações e ataques de predadores. Eles podem incluir saídas de emergência e câmaras extras para armazenamento, o que garante a sobrevivência da colônia, mesmo em situações extremas. Essa arquitetura impressiona não só pela complexidade, mas também pela funcionalidade, mostrando que até os menores seres podem criar obras grandiosas. A defesa da colônia é uma prioridade para as formigas cortadeiras, que possuem soldados dedicados exclusivamente a essa tarefa. Esses soldados são maiores, com mandíbulas poderosas, e estão sempre posicionados na entrada do formigueiro. Sua principal função é afastar predadores, como tamanduás, aranhas e até outras espécies de formigas que tentam invadir o formigueiro. Em momentos de perigo, elas emitem sinais químicos para alertar a colônia. Além dos soldados, as operárias menores também participam da defesa quando necessário. Algumas espécies de formigas cortadeiras liberam substâncias químicas irritantes para repelir predadores. Outras criam barreiras naturais usando folhas, galhos e terra para dificultar o acesso às câmaras internas do formigueiro. Essa combinação de força física e estratégia é o que garante a segurança da colônia. Curiosamente, as formigas cortadeiras não dependem apenas da força bruta. Sua capacidade de comunicação e trabalho em equipe permite que elas superem ameaças muito maiores do que elas mesmas. Esse comportamento colaborativo reforça a resiliência da colônia e mostra como, na natureza, até pequenos organismos podem se proteger com inteligência e organização.